Bom dia, galerinha. Hoje é dia 24 de setembro. Parece um louco, né? Eu falo de um jeito, daqui a pouco eu falo, vou gravar em mudo, né? Estamos fazendo estudo linguístico, formação das palavras por derivação prefixal, né? Nós vimos estrutura das palavras na página 12 e página 13. Como é que nós pegamos um radical, inserimos uma vogal temática e, ai, perdão, engasguei, e construímos outras palavras a partir de um radical. Agora nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, fazendo estudo prefixal, mas é o mesmo conteúdo. A diferença é que nós vamos entender somente o início. Nós vamos pegar o radical e o afixo que nós vamos colocar, ele vem antes da palavra, antes do radical da palavra, tá? Então ele é um pré-fixo. Quando você vai entrar na escola, não chama pré-escola? Então é antes da escola, tá? Prefixo é antes, é o afixo que vem antes, tá? Então, é o afixo que vem antes do radical da palavra. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, que eu vou explicar a matéria. Elas são ficar de olho no horário, que eu me perdi no horário, porque aconteceu várias coisinhas. Estudo linguístico. Espera que ele não carregou, vou ter que... Só um minuto. Agora vai, estudo linguístico. Toma um gole de água que eu engasguei, gente. Bom, acompanhei no livro, que aqui... Ah, apareceu, resolveu aparecer. Formação das palavras por derivação prefixal. Derivação prefixal foi o que eu disse para vocês. São os afixos que vêm anteriores ao radical da palavra, tá? Então é o processo de formação de palavras, né? Então a gente forma palavras com prefixo, tá? A gente pega um radical e forma diversas palavras, tá? E aí essa palavra chama palavra derivada. Então o radical é aquela parte da palavra que nunca muda, tá? E tudo que a gente coloca de acessório, seja prefixo ou sufixo, a gente transforma numa palavra derivada. Então, pobre, pobreza, pobretão, né, que no sufixal que vem depois, né, eu consigo formar várias palavras dependendo do que eu consigo inserir, tá? Em relação ao radical, por meio de outra já existente, que é a palavra primitiva. Ou seja, no pobre, que eu estava falando para vocês da página 12, que é o POBR, isso daí é a palavra primitiva, ou seja, é o que nunca muda, tá? Muitas vezes com um acréscimo de afixo, prefixo ou sufixo, tá? Uma palavra neste capítulo, em uma palavra, perdão. Neste capítulo, estudaremos a derivação de palavras por meio de emprego de prefixos, ou seja, acessórios que vêm antes do radical. Então, derivação prefixal é o processo de formação de novas palavras, em que ela é formada pelo acréscimo de um prefixo na palavra primitiva, vem antes, tá? Então, se você olhar aqui as palavras que estão em negrito na tabelinha do livro de vocês, em bege aí, mas aqui para mim tá quase branco, ó. Então, tem a palavra contar, tá? Se eu fosse tirar o radical dessa palavra aqui, presta atenção aqui, olha na tela aqui, gente, por favor. Ó, eu faria aqui, ó, conte. O conte é o radical da palavra, tá? Aí eu tenho dois afixos aqui. Eu estou falando de prefixo, mas eu vou falar de afixo, vou falar de sufixo para vocês poderem lembrar e entenderem um pouco melhor, tá? Eu gosto de explicar de uma maneira mais abrangente. Pode ser depois que eu me repita, porque vai falar só de sufixo e eu vou falar de novo de sufixo, mas não tem problema, é bom para a gente memorizar e não esquecer aprender bem, tá? O que a gente precisa aprender. Então, ó, aqui eu tenho um prefixo, que é o re, e eu tenho esse AR aqui, ó, recontar. Aí eu tenho uma desinência de primeira conjugação. O que é uma desinência de primeira conjugação? Eu já tinha falado isso para vocês numa outra aula. Vocês lembram? Alguém lembra o que é uma desinência de conjugação de primeiro grau? Você lembra? Quem souber, pode abrir o áudio e comentar. Sabe, Mel? Você lembra? Eu acho que você não estava nessa aula. Mas eu acho que numa delas você estava. Acho que numa delas você estava. Falei duas vezes disso já. Você lembra, Nicole? O que, professor? Desinência de primeira conjugação, que indica tempo. O que indica tempo? Que nós aprendemos. Classificação de palavra. Passado, presente e futuro? Passado, presente e futuro. O que são as palavras que indicam presente, passado e futuro? Como é que nós nomeamos essas palavras?
substantivo, artigo, verbo, advérbio, como é que é o nome das palavras que indicam tempo? Pensem. Tempo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Alguém sabe? Se indica presente, passado e futuro, é verbo. Não é verbo? Não é o verbo que tem pretérito, futuro, presente, tá? Então, quando eu tenho desinência de primeira conjugação, eu tenho um verbo terminado em ar, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês gravarem. Então, ó, vou até escrever aqui, ó. Vamos aproveitar o ensejo. Ó. Desinências verbais. 2 points. Esse aqui. Primeira conjugação. Primeira conjugação. Se eu comer alguma letra, vocês me avisam, hein, gente, que eu sou o rei de comer letra. Isso vocês podem anotar no próprio livro, aí, em algum canto, apesar que no livro está bem fechadinho aí. Se quiser anotar no caderno, tá? Anota só que é desinência verbal, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem, ó. É que não vai misturar, melhor não. Eu ia colocar presente, passado e futuro, mas melhor não. Vocês vão fazer uma mistura aí. Ação. É. O que eu fiz que dessa ficou bem menor? Ah, eu dei 2 espaços. Tá, então, ó, se vocês prestarem atenção, ó, verbos de primeira conjugação terminados em ar. Verbos de segunda conjugação terminados em er. Verbos de terceira conjugação terminados em ir, tá? E tem o verbo por exemplo, né? Que é um verbo defectivo, mas também existe, é de uma desinência verbal também. Então, ó, só para vocês lembrarem, tá? Então aqui, ó, já anotaram já? Então, ó, eu tenho um prefixo que é o re, tá? Ai, peraí que eu tô... Tá? Então, eu tenho o prefixo que é o re. E aqui, ó, o radical da palavra é o conte. Então, ó, deixa eu só... Ó, isso aqui era legal vocês anotarem. Ó, isso aqui vocês podem fazer no próprio livro. Radical. Esse é o radical, ou seja, ele dá origem a todas as formações derivadas da palavra conte, né? Então, tipo, esse conte, ele dá a possibilidade de contar, recontar, contarem, contou, né? Incontável. Dá para formar um monte de palavras, um monte de derivadas. Toda vez que a gente muda, colocando afixo,
usando a estrutura conte, que é o radical, para construir outras palavras, tudo que a gente coloca de acessório que se chama afixo, seja ele prefixo que vem antes ou sufixo depois, nós podemos derivar a palavra de diversas formas, tá? Anotaram? Tá? Aí eu tenho, por exemplo, aqui ó, a palavra qualificar, tá vendo? Ó? Qualificar, ó. Aí aqui, ó, o radical dessa palavra é o qualifique, ó. Por que eu sei que é o qualifique? Professor Douglas, como é que eu sei que é o qualifique? Né? Como é que eu sei que é o qualifique? Porque aqui, ó, é o ar, eu sei que qualificar é o verbo. Eu qualifico, tu qualificas, ele qualifica, tá? Então, ele é um verbo. Se ele é um verbo, ele tem o quê? Desinência verbal. Qual a desinência verbal aqui? Eu tenho uma desinência verbal de primeira conjugação, ar. Tá entendendo, Giovana? Tá? Sim ou não? Eu não tô vendo sua mão. Baixa um pouquinho a tela. Eu sabia que você fazia assim, ó. Toda vez que você não tá entendendo direito, você faz assim, ó. Baixa um pouco a telinha, amor, para eu poder ver você, tá? Então, é assim, beleza? Aí eu tenho a palavra feliz, ó, né? Aí, aqui, ó, esse é o radical. Por quê? Porque eu consigo colocar felizmente, infelizmente, felizardo. Eu consigo escrever o ardo aqui, consigo colocar um sufixo aqui, tá? Então, isso aqui é o radical da palavra. E isso aqui é o prefixo, ó. Então, essas palavras aqui, ó, diz, in, des, re, são todas prefixos, tá? Então, ó, derivação prefixal. Então, vamos lá. Derivação prefixal é o afixo que vem antes do radical, ó. Então, vou fazer assim, ó. T. Marquei, marquei, marquei. Aí, ó, quem quiser põe uma setinha assim na apostila, tá? Mas aí dá a voltinha, né? Tem que dar a voltinha pelo cantinho aí. Ou passa direto por cima mesmo, pelo vãozinho. É só para vocês lembrarem, ó. Derivação prefixal. Então, são esses afixos, esse acessório que você coloca diante do radical da sua palavrinha. Tá dando para entender? Sim. Pita, tá dando para entender? Nicole? Beleza, então. Tá? Encontre nos textos deste capítulo exemplo de palavras derivadas por prefixação. Destaque o prefixo em cada uma delas, tá? Então, ó, eu quero que vocês voltem lá na página número, deixa eu ver. Voltem na página número 19. Quero que vocês vão até a página 19. Nós iremos até a página 19. Então, vou passar mais uma vez. Dá uma olhada lá na primeira tela que aparece do computador, que fala o que é radical, tá ok? A professora explicou na última aula como a palavra é formada. Eu me lembro que ela disse que era preciso encontrar o radical de cada palavra para entender sua formação. Um exemplo disso é dedo, dedinho, dedão, dedal. Dedo, dedinho e dedal. Então, se eu tiver um radical e colocar algo antes dele, terei uma derivação prefixal? Ao colocar o in antes do radical feliz, eu tenho uma derivação prefixal. Agora já posso estudar história. Por que tu colocou que estava colando, Pita? Então, acho que agora normalizou tudo. Então, deixa eu colocar para vocês um vídeo que fala exatamente sobre música erudita, tá? E música clássica.
e depois nós vamos falar sobre a serenata erudita, tá bom? Isso, eu acho que tá. Nós vamos falar de música clássica. Não, pera, peruquinha não. Hoje nós vamos falar de música clássica. Não, pera, peruquinha não. Se você ouve falar de música clássica, você pensa nisso. E se eu te falar que nada disso é música clássica? Ah, calma, eu vou explicar para vocês não ficarem confusos. Em português, a gente usa esse termo música clássica, primeiramente para essa definição que você conhece, que é o sinônimo de música erudita. Segundo o dicionário Grove da música, música erudita é aquela que é fruto da erudição e não das práticas folclóricas e populares. Bom, falando de uma maneira um pouco mais clara, é basicamente qualquer música que foi composta para uma orquestra ou uma música de concerto, enfim, qualquer música que a gente não chame de popular, como aqueles exemplos que a gente citou no primeiro vídeo do canal. Você não viu ainda? Tá esperando o quê? Vai lá! Só que música clássica também é a música que foi composta num determinado período da história, ali mais ou menos entre 1750 e 1820, é um período que nós chamamos de classicismo. Essa foi a época na qual viveram e trabalharam alguns nomes muito famosos da música, como Mozart, Haydn, Boccherini, Giuliani, Diabelli, os filhos de Johann Sebastian Bach e uma porrada de outros. Esse período viu até o começo da carreira de Beethoven. A música de câmera, violino, violoncelo. A música clássica, né? nessa concepção histórica, tem uma quarteto série de de cordas. características que difere da música que foi composta em outros períodos da história. Algumas características como a homofonia, a forma sonata, baixo da Alberti, mas todos esses termos a gente vai tratar em vídeos futuros do canal. Mas isso também não quer dizer que daqui para frente você vai ter que mudar o seu vocabulário e começar a tratar essa música clássica só como música erudita. Não, se você falar música clássica, qualquer pessoa vai entender claramente o que você está falando. Espero que tenha ficado um pouco mais clara essa diferença entre música clássica como música erudita e música clássica do período clássico. Obrigado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Então, pessoal, a gente chama de clássica todas as músicas feitas para orquestra, né? Então, a gente chama de clássica toda a música que não é música popular. Nós escutamos muita música popular, né? Música pop. Mas, na verdade, as músicas que são feitas para orquestra na verdade, são chamadas de músicas eruditas, né? São músicas feitas para orquestras e esse tipo de apresentação. Então, o nome seria música erudita. Mas aqui a gente chama tudo de música clássica. Não está errado, né? Foi como ele falou lá, não está errado. A música clássica mesmo seria a música feita no período clássico. Então, aquelas que foram feitas naquele período seriam as músicas clássicas, porque foram feitas no período clássico. Mas,
músicas clássicas feitas, as músicas feitas fora daquele período seriam chamadas de músicas eruditas. Erudito é uma palavra que vem, assim, que significa uma pessoa muito, que tem muito conhecimento, né? Uma pessoa erudita é uma pessoa que conhece muita coisa. E esse nome veio para esse tipo de música, né? Feita para concerto, música erudita. Erudição é muito conhecimento, né? Uma palavra que significa assim, erudição, muito conhecimento, muita cultura, a pessoa que conhece muita coisa. E, então, essa seria o significado dessa palavra, erudição, erudito, né? Pessoa erudita, música erudita. Então, essa seria a diferença da música clássica para a música erudita. A mesma coisa acontece quando a gente fala, por exemplo, vamos falar um pouquinho da arte, da construção, quando a gente fala de construção gótica, igreja gótica, né? É a mesma coisa. Aqui em Santos nós temos várias igrejas construídas no estilo gótico. Ela não é uma igreja gótica, né? Ela é uma igreja construída no estilo gótico. Como assim, né? O estilo gótico surgiu lá no período gótico, lá na Idade Média. Então, todas as igrejas que foram construídas naquele período gótico, né, lá da Idade Média, elas sim são igrejas góticas, porque elas foram construídas naquele período. O Brasil foi descoberto depois, né, desse período gótico. Então, aqui não foram construídas igrejas nesse período gótico. Então, nossas igrejas não são góticas, nossas igrejas são estilo gótico, segue aquele estilo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece na música, né? A música clássica seria aquelas músicas que foram feitas naquele período. Mas não está errado a gente chamar, né, como o rapaz mostrou, de período de música clássica. Então, a gente, na verdade, são músicas eruditas, né? São músicas feitas para orquestra, bom? Então, a gente vai ver serenata, né? Serenata erudita também é uma forma de música erudita. Refere-se, né, a uma peça musical feita em homenagem a alguém. É uma canção, geralmente cantada à noite, com acompanhamento instrumental, sob a janela de uma pessoa amada. Vocês já ouviram falar de serenata? Sim? Alguém na casa de vocês recebeu serenata? Não. Vocês nunca ouviram mãe, pai, vó, né? Vó de vocês, não? Então, no período barroco, né, aproximadamente entre os anos 1600 e 1750, as serenatas elas eram apresentadas com cenários, figurinos ricos, né? Era tudo muito elaborado, né? Mas não tem encenação teatral, não existe um teatro ali, é só a música mesmo, apesar de ter essa apresentação toda, é só a música mesmo. Meus lindos, eu preciso pedir para vocês abrirem a câmera, tá? Nicole, Gabriel, Giovana, só a Melanie que está com a câmera aberta. Isso, Nicole. Gabriel também. Giovana também. Tá, Gi? Vamos abrir, Gabriel. Então, no período clássico, a serenata passou a ser considerada como serenata instrumental. Era só instrumento, não tinha canto naquela época, mas ela era apresentada à noite, tá? E Mozart fez muitas serenatas importantes também naquela época, tá? A serenata no Brasil, na apostila na página 373 apostilas de vocês, está falando sobre a
serenata no Brasil. Deixa eu ver. Então, vamos dar uma olhadinha como foi, como é, né, a serenata no Brasil. Giovana e Gabriel? Então, vamos ver aqui o final daqui na serenata. No Brasil, o nome serenata vem de serenada, serenada, sereno, né? Parece, acho que vem de uma palavra que vem de sereno, porque vocês sabem o que é o sereno, né? Aquela chuvinha fraquinha da noite, né? Que quando cai o sereno, né? Giovana voltou. Está com algum problema aí, Giovana, de internet? Consegue conversar com a gente? Está com algum problema aí de internet? Tá. Nicole, vamos abrir aí também, tá? Sim, peraí. Tá bom. Então, gente, ó, no Brasil o nome vem de serenada, que quer dizer música tocada ao anoitecer, quando começa o sereno. O ato de cantar perambulando pela rua à noite, parando nas casas das amadas ou namoradas, é muito antigo no Brasil. Alguns escritos de 1717 de um viajante francês diziam que era comum encontrar pelas ruas os portugueses com suas espadas escondidas debaixo de camisolões. Imagina sair à noite com uma espada debaixo da camisola, né? Tocando instrumentos e cantando. Assim, a serenata foi se transformando até que se popularizou no século XVIII. Os músicos de serenata, a partir de então, passaram a ser acompanhados por músicos de choro, que tocavam flauta, violão e cavaquinho. Choro é um gênero musical, é um estilo de música, né? Choro, chorinho, né? É uma música típica do Brasil, tá? Então, eles eram acompanhados por músicos de choro, que tocavam flauta, violão e cavaquinho. Já no século XX, por exemplo, essa denominação também mudou, tornando-se sinônimo de seresta. Então, seresta e serenata são sinônimos, né? É a mesma coisa. Atualmente, as serenatas estão sendo resgatadas e existem muitos grupos em diversas cidades que trabalham fazendo serenatas por encomenda para comemorações diversas. O tipo de música depende do cliente e vai desde as antigas músicas sentimentais, no estilo da seresta, até os clássicos de música popular brasileira e o sertanejo. Então, atualmente, né, a serenata está voltando. Então, antigamente era comum os amigos pegarem o violão e saírem para cantar na janela, à noite na janela do quarto da amada ou da namorada. Então, eles combinavam, vários amigos se reuniam e iam pelas ruas andando, né? E paravam na casa de uma namorada, de uma amada, cantavam algumas músicas ali, né? 3, 4, 5, sei lá, meia hora de música, cantavam a música, a namorada acordava, abria a janela, ouvia, aí eles se despediam, iam para a casa da namorada ou da amada do outro colega que estava ali no grupo. Então, isso era comum, né? Que no Brasil, antigamente, eles faziam bastante isso. E hoje está até meio perigoso, né, gente? Hoje sair à noite, andando pelas ruas, eu acho que o estilo de vida, a vida mudou muito daquela época para cá. Não que naquela época não fosse perigoso. Se não fosse perigoso, os portugueses não andavam com espadas debaixo da camisola, né? Eu acho por que eles saíam com espada, devia ter um motivo, eu acho que para proteção, né? Para se protegerem, talvez, não iam sair à toa com a espada debaixo da camisola. Então, a gente imagina que seja para se protegerem de algum ataque de algum ladrão, né?
E hoje, então, isso praticamente quase que deixou de existir. Mas diz que estão voltando, então, grupos, né? E está virando, assim, até um comércio, né? Você virou um comércio, porque você contrata aquele grupo para fazer a serenata, né? Eles trabalham fazendo isso por encomenda. Então, virou até um meio de vida, né, para algumas pessoas. E aí eles cantam, né? O cliente escolhe a música, escolhe o estilo que ele quer cantar, né? E vai lá fazer a serenata para a pessoa, para quem vai receber, né? Para a pessoa que vai receber a serenata. É bem bacana. Uma época atrás, um tempo atrás, eu acho que vocês não eram nascidas ainda, existia um caminhão, um carro, né? Era um carro de som que as pessoas contratavam esse carro de som. Não sei se já viram, ele ia na porta da casa da pessoa que fazia aniversário, por exemplo, e aí ligava aquele som alto e tocava música, tocava parabéns, a rua inteira escutava. Oi, Giovana. Quem mora em prédio? Então, o prédio inteiro escutava. Né? Se você tem que ser para alguém que mora com prédio com janela para a rua, porque quem mora com a janela para o lado de dentro, como eu, né, não vejo a rua, para mim não ia funcionar. Eu ia ter que sair do meu prédio. Todo prédio saber. Né? Mas existia, né? Quando, eu acho que na época, nas décadas de 90, início de... Eu acho que na década de 90 isso foi muito comum. A gente ligava e encomendava, pagava para essas pessoas, mas não era à noite, era qualquer hora do dia. À noite incomoda as pessoas, né? Depois das 10 não pode mais fazer barulho. Então, existia esse tipo de comemoração, de chegar para alguém. Era uma forma de presentear alguém que a gente gosta, né? Então, e depois também tinha uma espécie de telefone nessa década de 90, que você também podia contratar esse serviço por telefone. Vocês contratavam, pagavam esse grupo ligava na casa da pessoa que você queria homenagear, e ali ela punha música e falava textos para essa pessoa em seu nome. Né? Isso também na década de 90, isso também acontecia, era uma coisa normal que acontecia. Hoje acho que não existe mais nenhum dos dois, desses dois grupos de trabalho não existem mais. Tá? Então, gente, aqui, olha, interação na página 373 da apostila. Vamos ver aqui embaixo, tem uma interação que é para fazer em grupo. É complicado porque nós estamos na internet, mas a gente podia tentar fazer. Deixa eu ver, está acabando a aula. Mas a gente podia tentar fazer em casa, né? Vocês podem tentar fazer essa pesquisa em casa. Pesquisar músicos da atualidade que realiza serenata, tá? Vamos tentar fazer essa pesquisa, descrevam a atuação dos artistas, pesquisar na internet, né? Grupos que fazem, então, abrir o Google lá e colocar lá, página 373. Vou mandar pelo CRES-app para vocês, tá bom? Qual que é a página, o que é para ser feito, tá? E aqui fala para selecionar um vídeo também, se vocês encontrarem um vídeo, aí a gente pode fazer essa apresentação na próxima aula, ok? Vocês podem me mandar e a gente vê na próxima aula.
Oi, Gi. Acho que já é hora do lanche. É hora do lanche. Já. Tá certo. Ó, já Uma está encerrando a nossa aula, tá bom? E vocês vão para o intervalo agora. Tchau. Já foi todo Tchau. mundo. Tchau. Today is September 24th. We are studying present continuous, okay? And we make the graphic here, complete the graphic, okay? Present continuous is used to describe things are happening at the time of speaking, at the moment. Nós usamos a ação contínua para descrever ações que estão acontecendo ou não acontecendo no momento da que estamos falando. Is formed with action verbs, é formado por verbos de ação, main verbs, verbos do significado. For example, drink, eat, chop, draw, read, write, play, cook, run and sleep. Aí o que nós precisamos fazer para transformar na ação contínua? A gente adiciona ing no final do verbo. Drinking, eating, chopping, drawing, reading, writing, tá? Alguns nós tiramos o e e adicionamos ing, alguns nós dobramos a última letra, tá? Beleza? Alguns nós mantemos igualzinho e só adicionamos ing, depende de cada verbo, tá? Aí we have affirmative sentences, que nós temos o verbo to be. Então, I am drinking. You are drinking. Tá? Então, a construção é o verbo to be. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Tá? E o verbo com ing, certo? In the negative sentences are formed by, são formadas por to be mais o not. Então, I am not, aren't ou are not, isn't ou is not, e depois o verbo da ação vem no ing in the same way of the affirmative sentence, okay? The difference between affirmative and negative form is the edge of not before no, after the verb to be, ok? Depois do verbo to be. Aí, for example, I am teaching. Eu vou escrever aqui, ó. Eu estou ensinando. Um exemplo. I am teaching. Espera que eu vou ligar o computador na tomada que ele está desligando. Pronto. We are back. I am teaching. Eu estou ensinando. Tá, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? I am teaching. E a forma negativa pode ser... Vou falar que vocês não estão ensinando, tá? Então, you are not teaching. You aren't. Opa. Aren't. Voltei, galera. Welcome back. Are not teaching. Vocês não estão ensinando. You are learning. You are learning. I'm not learning. I'm teaching. Eu não estou ensinando. Eu não estou aprendendo. Eu estou ensinando. Ok? Então, são ações contínuas. Então, preencham aí a lacuna, tá? Do nosso Connecting Concepts, tá? Isso foi o que nós aprendemos na Unity with Eyes Wide Open. Agora eu consigo traduzir tudo. Yes. Eu tô deitada. So now we studied Unit 5 on page 330. What is happening? And the question, what are you wearing? I'm wearing a blue t-shirt. I said to you before, ok? Então,
we are going to page 331 and listen and repeat. I will share the screen, okay, and play the audio for you. Bra, Bra, panties, panty, briefs, boxers, robe, tights, pajamas, slippers, sneakers, flat shoes, sandals, high heels, flip-flops, boots, shirt, cardigan, sweatshirt, sweater, tank top, t-shirt, polo shirt, blouse, sweatpants, Na outra skirt, página. shorts, jeans, jacket, raincoat, belt, cap, scarf, purse, wallet, umbrella, gloves, sunglasses. Sunglasses. So, we have some vocabulary below, okay? And you watch and categorize the wear, okay? The clothes, sorry. So in the first part of the exercise, letter A, what part of wear or clothes, what the name of this part? How can we categorize? Like accessories, like a bottom, like a outwear, shoes, top, underwear, and sleepwear. Sleepwear é pajamas. Então, a letra A é o quê? Hein, gente? Pijama. Não, então, mas é o pijama e o que mais? Onde estão? Ah, tá. Pantufa. Pijama em pantufa. Então, pijama and sleepers. Mas qual parte, qual a categoria? Accessories, button, outwear, shoes, top, underwear and sleepwear. Qual que é? Não entendi como fazer. Qual categoria que é? É calçado? É acessório? O quê? O biquíni? Não, a letra A, o que é da letra A. Não. Você colocar. Você colocar a categoria dessas vestimentas. Das vestimentas, exatamente. E aí, da letra A, qual é a categoria? I'm waiting for you. Underwear and sleepwear. Underwear and sleepwear, tá? Então é roupa de dormir e roupa íntima, tá? Underwear é a roupa de baixo, tá? Cueca, sutiã, então bra, briefs, boxer. Até isso aqui, ó, tá vendo essa calça aqui, ó, esse tights? Esse é tipo uma cirola, sabe? Fala cirola em português. E aquela calça meio de pijama, que é meio justinha, e você põe a calça jeans por cima. Em Santos a gente não usa muito. Essa semana eu usei, mas normalmente a gente não usa no Brasil, é mais para no exterior, que o pessoal tem muito frio, então põe duas roupas, né? Uma sobre a outra. Então essa roupa aí, ela é uma roupa de underwear, tá? É uma roupa que vai por baixo. Então anotem underwear and sleepwear. Underwear and sleepwear. Jill? Fechou? Na letra B, nós temos what categorize. Aqui. Ó, nós temos sneakers, flat shoes, sapatilha. Sneakers? Sneakers são tênis.
Em inglês. Sneakers. Porque o nome do chocolate é... Então é show. É. Shoes. Very good. É a parte de sapatos. Então, shoes. Shoes. Certo? A minha Calçados. não dá pra falar. E a letra C, que é shirt, cardigan. Cardigan eu acho mó chique, sabia? Deixa eu tentar falar agora. Backyardigans. É Becky Cardigans. Backyardigans. Boa. Digamos. Boa, boa, boa. Obrigada. Becky Cardigans. Becky Cardigans. E aí, que parte de vestimenta é? Nós sabemos que não é mais underwear nem sleepwear. Nós sabemos que não é mais a... Como é que se fala? Shoes. Qual parte que é? Açaí. Não entendi o que você Eu falou. quero essa aí. Anotou já, Giovana? Underwear and sleepwear? Já. Ah, então tá. You are fast. Farinha, tu sabe? Traduzi, mas não tá falando nada. Aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte de roupa. Cardigan, sweater, sweatshirt. I love use sweatshirt. Adoro usar moletom. Roupa exterior. Bottom? Bottom? Bottom, vê o que é bottom em inglês aí. Digita aí em algum lugar. Somewhere. Fundo. Tá escrito fundo aqui. Então, fica no fundo. Essas partes de roupa, que parte que é? Digita as outras partes. Acessório não é, fundo não é. Deve ser roupa exterior. Não, olha aí. Já dei a dica, você tem que se virar agora. Aplicar. É o top, então? É top. Isso aí. Top, a parte de cima. Né? Então a gente chama de top em inglês as partes que a gente põe em cima. Né? Top. Certo? Então na Disney, se eu falar que aqui é muito top, eles vão entender outra coisa. É muito top. Ah, eu entendi que a parte de cima é top. Uhum. Confuso, né? E a próxima parte? Que sobrou, qual que é? Essa daqui. Hein? Shorts, skirt, sweatpants, que é calça de moletom, shorts, jeans. Qual que é? Não, perdão. É. Que parte que é? Outerwear? Outwear. Outwear não. Não é outwear, não. Alguém falou, é parte de baixo. Alguém Então é traduziu uma bottom. coisa. É Então bottom. É bottom. Parte de baixo. Espera que eu escrevi no top. Bottom. Então aqui é bottom. Certo? E é com M, não é com N. M. E o raincoat and the jacket. Vocês sabem o que é raincoat? Capa de chuva? Capa de chuva. Capa de É chuva. o Walter. Walter, sei lá como fala as coisas. Outwear. Fala outwear. Outerwear. Outwear. Isso, coloca no outro de baixo e o outro acessório. Pronto, fim, acabou. Outwear.
Aí nós falando que é acessório último e pronto, acabou. And accessories. Então, outwear. Isso mesmo, acabou. Isso mesmo, Giovana. Outwear and accessories. Accessories. All right? Agora, ó, let's review the colors. Blue, orange, white, red, black, green, purple, yellow, brown, and pink. Ok? The colors. Já sabemos. Ó, White, red, black, green, purple, yellow. sabe o que é esse green? Green with envy. Você sabe o que significa essa expressão? Verde alguma coisa. Verde alguma coisa, não sei. Green with envy. É um verde mais claro. Não, vê o que é envy. Não. Ele É falou uma que é uma expressão. expressão. É uma expressão. Julia, greens with ivy, envy over Sarah's new coat. E aí? Melanie já saiu para pesquisar. Tô só de olho. É mais pertinho na pesquisa, né, irmão? Isso mesmo, isso mesmo. Vai, Mel. Eu abri o Google aqui, vai demorar. Vai, Mel. Vai, Mel. Então abre. Vai, Mel. Nicole. E aí, achou? A Charlotte. Ih, que demora. Então, a letra A é n igual a 4 e letra B, n igual a 20. Né? Essa é a solução do exercício 5. Agora, olha só o exercício 6, gente. Ele é um problema bem interessante. Diz assim, ó. A professora de Sandra fez uma pesquisa na sala de aula para saber qual era o tipo de programa de televisão preferido pelos seus 40 alunos. Tá? Essa eu fiz. Então, os resultados obtidos foram: 1/5 dos alunos prefere esporte, 2/8 preferem novela, 4/10 preferem filme e 3/20 preferem outros programas. E a pergunta é: qual é o programa preferido pela maior parte dos alunos? Né? Então eu tenho 4 frações aí, né? Eu coloquei assim, que é o filme. Que é o filme, né? Eu vi sua resposta. Mas por que é o filme? Você consegue provar, Giovana? Consegue? Ah, porque é o maior de todos. Por isso eu coloquei que é o filme. Então, mas como é que você sabe que é o maior de todos? Você olhou para quem? O 4 já ensinou. O 4, né? Aí. A sua resposta tá certa, mas na verdade não basta olhar para o número 4, tá? Eu tenho que ver os denominadores também. Eu não sei se você vai lembrar, né? Mas eu não consigo comparar qual fração é maior que outra se o denominador for diferente, né? Então a gente tem que deixar essas frações com o mesmo denominador, tá bom? Então eu tenho a fração 1/5, 2/8, 4/10 e 3/20, né? São 4 frações que eu tenho aí. Para saber qual é maior, eu tenho que fazer o quê? Deixar elas todas com o mesmo denominador. Vocês lembram disso? Porque eu vou estar comparando coisas que têm mesmo tamanho. Então, por exemplo, como é que eu faço para deixar todas elas com o mesmo denominador? Vocês lembram disso? Como é que eu deixo as frações com o mesmo denominador? Volta lá na página
75 ou 76. A gente fez exercícios disso. Deixar as frações com o mesmo denominador. Vocês lembram? Para deixar as frações com o mesmo denominador, eu tenho que fazer um MMC entre eles. Tá bom? Lembra do MMC? É isso mesmo. Então, ó, vamos fazer o MMC entre 5, 8, 10 e 20, tá bom? Deixa eu escrever aqui. 1/5. Deixa eu apagar aqui que acho que ficou meio... Olha lá, as frações são 1/5, 2/8, 4/10 e 3/20. Os denominadores são 5, 8, 10 e 20. Vou fazer o MMC com eles. Tá bem? Que número eu vou colocar primeiro? 2. 2, né? Ó, importante, eu faço o MMC, né? Eu faço com os denominadores, tá? Não é com os numeradores, é com os denominadores. Porque eu quero transformar esses denominadores num denominador comum que sirva para todas as frações, para eu encontrar frações equivalentes, ok? Então, com 2 aqui. 5 não dá para dividir por 2, continua 5, tá? O 8 dividido por 2 fica 4. O 10 dividido por 2 fica 5. E o 20 dividido por 2 fica 10. Tudo bem até aí? Legal. Dá para continuar dividindo por 2? Dá para continuar dividindo por 2? Dá, né? Então vamos lá. Aqui continua 5, né? 4 dividido por 2 dá 2. 5 continua 5. E 10 dividido por 2 vira 5. Dá para dividir por 2 mais uma última vez, né? Fica 5, 1, 5, 5. E agora só dá para dividir por 5, né? Aí vai ficar 1, 1, 1. Acabou. Como é que eu faço para saber o MMC mesmo? É só pegar e fazer tudo vezes. Isso, multiplica todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, né? 4 vezes 2 dá 40. Isso. 4 vezes 2 dá 8, vezes 5 dá 40. Então, 40 é o meu MMC. O MMC é 40. Aí o que eu faço agora, né, gente? Agora que eu descobri que o menor múltiplo comum entre 5, 8, 10 e 20 é o 40, eu vou transformar essas 4 frações em frações que têm denominador 40. Tá bom? Todas essas frações que eu fiz aqui em cima, eu vou reescrever elas como frações equivalentes com denominador 40, tá bom? Ficou claro? Como é que eu faço fração equivalente? Multiplica em cima e embaixo pela mesma coisa, né? Ou divide em cima e embaixo pela mesma coisa, tá bem? Olha só, o meu denominador era 5 e virou 40. Por quanto que eu multipliquei o 5 para virar 40? Quer ver? Eu vou até escrever aqui embaixo. Era 1/5 e agora tem que ser com o denominador 40. Por quanto que eu multipliquei o 5 para virar 40? Pensa na tábua. 8, né? Então, eu vou multiplicar aqui no numerador por 8 também. Se no denominador foi multiplicado por 8, no numerador vai ser vezes 8. Quanto que dá 1 vezes 8? 8. 8. Então, a nova fração, que é equivalente a 1/5, é a fração 8 sobre 40. Tá bem? Essa fração e essa são a mesma fração, né? Eu multipliquei no denominador por 8, então multipliquei no numerador por 8 também. Tá bem? Tem que multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Tanto no numerador como no denominador. Para ter uma fração equivalente. Ok? Então eu vou até
fazer assim, essa fração 1/5 é a mesma fração que 8/40. Equivalente. A fração 2/8, gente. Ela também vai ter um denominador 40 agora. Por quanto que eu multipliquei aqui para virar 40? Cinco. 5, ótimo. Então aqui vai ser vezes 5 também, né? Tá bem? Quanto que é 2 vezes 5? 10. 10. Ótimo. Então, 10/40. Tá bem? Então essa fração 2/8 virou a fração 10/40. É a mesma fração. Vou perguntar para outra pessoa agora. Nicole. Olha só essa fração aqui, 4/10. Eu vou reescrever ela com o denominador 40. Tá bem? É uma fração equivalente. Por quanto que meu 10 foi multiplicado para virar 40? É mais fácil. 20. 20? Não, que 10 vezes 20 não dá 40. Tem que ser multiplicação, Nicole. 10, 20, 140, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lembrada pra bola do 10. Ó, Nicole, que número o 10 vai multiplicar para virar 40? 10 vezes quanto dá 40? 4. 4, né? Então aqui em cima eu vou multiplicar por 4 também, tá ok? Quanto que é 4 vezes 4? Aí, Nicole. Nicole? Quanto que é 4 vezes 4? Eu vou responder então, tá? 4 vezes 4 dá 16. Tá bem? Então essa fração, 4/10, é a mesma coisa que a fração 16/40. Elas são equivalentes, valem a mesma coisa. Então, eu posso escrever a fração 4/10 como 16/40. Tá bem? E a última aqui, Melanie. 3/20. Vou reescrever como uma fração de denominador 40, equivalente. Por quanto foi multiplicado aqui? Para o 20 virar 40. Hein? Hein, Mel? Quanto que o 20 multiplicou para virar 40? 20 vezes quanto? Alguém sabe ajudar a Mel aí? O quê? Por quanto que o 20 multiplicou para virar 40? Ó, para o 20 virar 40, galera, é só dobrar, né? É só multiplicar por 2, ó. 20 vezes 2 dá 40, ok? É o dobro, né? 40 não é o dobro de 20? 20 vezes 2 dá 40. Então aqui em cima eu vou fazer vezes 2 também, ok? 3 vezes 2 dá 6, ok? Então, essa fração, 3/20, reescrevi como fração 6/40. Ok? Então, olha só. Aqui, né, essa fração 1/5 era quem gostava de esporte. Aqui era quem gostava de novela, 2/8. 4/10 gostava de filme. E 3/20 gostavam de outras coisas, né?
Quando os denominadores estão diferentes, não dá para ter certeza. Por acaso, o filme realmente é o que a maior parte gosta, tá vendo? Mas só olhando aqui não dava para saber, tinha que transformar para ter o mesmo denominador. Que aí eu consigo ver, ó, entre o 8, 10, 16 e 6, o 16 é o que ganha. Tá vendo? Que agora eu tenho coisas do mesmo tamanho, eu tô comparando tudo em relação a 40. Aliás, quantos alunos tinha na turma aí da professora? 40. 40 alunos, né? Então, ó, se eu somar 8 alunos aqui, mais 10 alunos aqui, mais 16 alunos aqui, mais 6 alunos aqui, quanto que vai dar isso? Ó, 8 mais 10 dá 18, né? 40. 40, isso aí. E 16 mais 6 dá 22. Então, se eu somar aqui, vai dar 40. Exatamente todos os alunos, né? O total de alunos. Tá vendo? Então, juntei as partes, né? De 40 alunos, 8 preferem esporte. Dos 40 alunos, 10 preferem novela. Dos 40 alunos, 16 preferem filme. E dos 40 alunos, 6 preferem outras coisas. Sei lá, séries. Enfim. Reality show, sei lá. Tá bem? Então, a resposta é filme, né? Filme é o favorito. Filme. E aí vocês podem justificar assim, né? Vocês anotaram isso aqui? Copiei, tá, gente? Dos 40 alunos, 16 preferem filme. Ok? Tranquilo? Anotado aí? Tá ok, então. O exercício 7, ele era fácil também, né? Por quê que o exercício 7 é fácil? Porque as frações já têm o mesmo denominador. Qual o denominador das frações aí? No exercício 7. 715. Isso. Como as duas têm o mesmo denominador, né? Então eu posso comparar os numeradores. Qual numerador é maior aí? 213. 213. Então a resposta do exercício 7, que a Giovana escreveu muito bem lá quando ela me enviou a tarefa. Você quer ler como é que você escreveu aí, Giovana? Sim, eu coloquei assim, elas têm o mesmo denominador, igual, então qual é maior? 211 ou 213? Fica 213, 715 altos. Isso mesmo. Então, como elas têm o mesmo denominador, né, a gente até pode escrever assim, né? Como as frações têm o mesmo denominador... Vou ditar para vocês, tá? Para quem quiser, né? Lógico. Como as frações têm o mesmo denominador... Como as frações têm o mesmo denominador... A maior é a que tem o numerador maior, né? A maior fração é a que tem o numerador maior. Então, a maior fração é a que tem o numerador maior. Que é a fração 213 sobre 715. Então, a resposta seria a fração 213 sobre 715. Agora, no exercício 8, está dizendo assim, nos quadrados a seguir, escreva na forma de fração as divisões indicadas entre os números naturais. Se for possível, simplifique-as. Então, olha só, a primeira divisão que aparece ali.
Como é que eu escrevo ela na forma de fração? 5 9avos? E 5 nonos, na verdade, né? 5 nonos. Isso. Então, exercício 8 aí, né? Letra A. Eu escrevo 5 nonos. Essa é a fração que representa essa divisão. Toda fração é uma divisão, tá, gente? Eu posso entender como uma divisão entre dois números, né? 5 nonos é 5 dividido por 9. Então, quando ele coloca lá 5 dividido por 9, eu posso escrever 5 sobre 9, que é 5 nonos. Dá para simplificar essa fração, gente? Não dá, né? O 5, ele só dá para dividir por 5 e por 1, né? E o 9... Eu não coloquei nada. Essa aqui não dá para simplificar mesmo. Fica só 5 nonos. Ok? A letra B já é diferente, né? 18 dividido por 2, eu posso escrever como? Qual a fração? Eu coloquei 18, 2, mas acho que é 2 18avos. Não, é isso mesmo, é 18 meios. A gente fala 18 meios ou 18 metades, né? Ou pode falar simplesmente 18 sobre 2, tá bom? Super correto falar 18 sobre 2. Tá bem? Então, essa fração 18 sobre 2, eu posso simplificar por quanto? Eu coloquei 2. Isso, vamos dividir por 2. Quanto que vai dar essa divisão por 2, né? 18 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Acho que é isso, né? Isso. Quanto que é 18 dividido por 2? É 9. Isso. E 2 dividido por 2 dá? 1. 1. 9 sobre 1, como é que eu posso escrever? Mais simplificado ainda. Quanto que é 9 dividido por 1? 9. 9, né? Então essa é a resposta mais simplificada possível, tá? 9. É um número inteiro, né? Então essa fração aqui, lembra quando a gente tem uma fração que pode ser escrita como um número inteiro, qual é o nome dessa fração que a gente dá? Equivalente? Não, fração aparente. Isso aí. Aparente. Assim, 18 meios e 9 sobre 1 são frações equivalentes, elas valem a mesma coisa, né? Mas, quando eu posso escrever a fração na forma de um número inteiro, como é o caso aqui, da 9, né? Ou seja, o número de cima é múltiplo do número de baixo, né? 18 é múltiplo do 2. Então, essa fração aqui a gente chama de fração aparente. A gente já viu isso, né? Só relembrando. A letra C. Está dizendo 13 dividido por 39, não é? Como é que fica essa fração aí? 13 39 avos. Aí, 13, 39 avos. Estão acompanhando? Todo mundo aí? Sim. 13, 39 avos. Dá para simplificar essa fração aí? Tá. Por quantos? Por 3 eu coloquei. Isso. As duas dá E para simplificar colocando por do 2 3. pra cima pra ver como que podia ser. Ótimo, é isso mesmo. Começa dos menores, né? Do 2, 3, 4. Uma hora deu certo, né? O 13, ele dá para dividir as duas aí. 13 dividido por 13 é fácil, né? Dá 1. E 39 dividido por 13 dá? Quanto dividido por 13? 39 dividido por 13. 3, Faz a né? conta. Oi? 3? Isso, dá 3. Então essa fração é a fração simplificada. 13 39 avos eu posso escrever como 1/3. Tá bom? Isso é a letra C. A letra D é parecida, mas olha só, tem que tomar cuidado. A letra D é o contrário, né? O 39 é o meu dividendo e o meu divisor é o 13. Então, vai ficar o 39 como numerador e o 13 como denominador. Tá bom? Como é que se fala essa fração? 39... 13 avos, né?
39 13avos, isso. 39 13avos. Também dá para dividir por 13, né? Dá para simplificar por 13 da mesma forma. Só que dessa vez, simplificando por 13, aqui em cima vai ficar 3 e aqui 1. Olha só, aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. 3 dividido por 1 vai dar... Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, né? 3 dividido por 1 dá 3. Então essa é a forma mais simplificada possível, né? Então, novamente, uma fração aparente. Ela só parece uma fração, porque quando eu divido, ela dá um número inteiro. Tá bem? Por isso que chama aparente, né? Quando eu faço a divisão da fração, ela dá um número inteiro para mim. Então, ela só aparentemente é uma fração. Posso pagar? Pode. A letra E, gente. Não entendi nada daí. A E, quando eu divido 0 por 4, poderia escrever assim, né? 0 sobre 4. Imagina que eu tenho nada. Vou dividir para 4 pessoas. Quanto que vai dar para cada pessoa? Nada. Nada, né? Dá 0. Então essa é a resposta, 0. Tá bem? Então escreve assim, né? Forma de fração, e depois escreve simplificado, dá 0. E a letra F? Coloquei assim, 42 24avos dividido por 6 igual a 7 quartos. Coloquei assim. Perfeito. Então, 42 24avos dá para simplificar por 6, em cima e embaixo. (42 dividido por 6 dá 7, 24 dividido por 6 dá 4, então essa é a fração simplificada, 7 quartos. Então, a gente está fazendo, quando a gente simplifica, o que a gente está fazendo? Encontrando frações equivalentes, né? Só que menores, né? Mais fáceis de escrever. Agora vamos para o 9 e para o 10, que eles trabalham com a reta numérica. A gente chegou a falar da reta numérica, mas como a gente não fez muito exercício, então vamos com calma nela, né? Opa! Então, eu vou abrir aqui o livro, tá? Digital. Olha só. Estou conseguindo enxergar aqui, né? A gente já começou a ver um pouco da reta numérica, né? A gente chama de representação geométrica, né? Ou reta numérica, tá escrito aqui também. Tá bem? Então a reta numérica é onde eu marco 0, 1, 2, 3, e eu posso marcar frações nela também, ó. Tá vendo? A gente já viu isso, né? Se eu divido em 5 pedaços, o primeiro pedaço é 1/5, o segundo pedaço 2/5, e assim por diante. Né? A gente já viu um pouco disso. O que acontece aqui, ó? Eu tenho meu 0, tá vendo? Essa aqui é a reta que vocês estão vendo no exercício 9 de vocês, na apostila de vocês. 0 até 1. Em quantos pedaços eu dividi do 0 até 1? Vamos contar? Quantos pedaços foi que eu dividi? Lá. 14? Pedaços, cuidado, não é traços, tá? Quantos pedaços eu dividi? Um pedaço aqui, tá vendo? 2. 13, então. Isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá vendo? Então, quando eu passo, né, o primeiro pedaço, essa linha aqui, ela representa o quê?
que eu andei um pedaço de 13, né? Tá vendo? Essa linha aqui, ó, ela representa que eu andei um pedaço. Opa. Deixa eu apagar. Essa linha representa que eu andei um pedaço de 13. Então, 1/13, tá vendo? 1/13. Ficou claro? Vamos para o outro. E essa outra linha aqui já seria o quê? Depois que eu percorri 2 pedaços, eu estou no ponto 2/13, tudo bem? É só ir aumentando aqui, né? Cada pedaço eu ando mais 1/13. Ele pede para a gente identificar na reta numérica onde estão esses pontos A, B, C, D, tá bem? Por exemplo, o ponto A, onde é que ele vai estar? No primeiro. Primeiro aqui, né? Esse ponto aqui. Isso. Esse traço, ele é o ponto A. Ok? O ponto B, onde é que ele vai estar? Vocês conseguem marcar para mim? B aqui, ó. Eu acho. Não, aqui é o 2/13. O B, ele é o 12/13. Onde é que vai estar o 12/13? Ah. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achei o 12, é aqui. Essa bolinha. Isso. Então, o 12º pedaço seria esse aqui, né? Então, o 12 está aqui, logo depois de completar esse pedaço. Então, ele é o ponto B. Tudo bem? Esse ponto aqui é o ponto B. Vou até escrever aqui, né? Que ele é o 12/13, ok? Olha só a letra C agora, ponto C. Onde é que vai estar o ponto C, gente? No número 1. Isso, no número 1, né? Por quê, Mel? Porque você colocou o 12/13 Uhum. no ponto, nesse ponto. Uhum. E daí, provavelmente seria o ponto 13/13 Isso. no 1. Exato. E por que que deu no 1? Vamos lembrar, né? Quando eu divido 13 por 13, quanto que dá? 13 dividido por 13? É. Dá 1. Dá 1, né? Ó. Olha só pra cá. 13 dividido por 13 não dá 1? Então o ponto C, ele tinha que cair em cima do 1. Porque 13 dividido por 13 dá 1. É um número inteiro. Né? Então, esse 13 sobre 13 é igual à unidade. Né? A unidade que a gente chamou 1, né? Tá vendo? Então ele é uma fração aparente, né? Ele só parece uma fração, porque na verdade ele vai cair em cima do número inteiro, que é 1. Então por isso que deu aqui o ponto C. E o ponto D, gente? Como é que eu vou representar 3/39? Fosse aqui 13, no caso, 39. Isso. Vamos simplificar, né? 13. Seria 1, 2, 3. Aqui, nessa bolinha aqui. Então, mas toma cuidado, porque eu teria que dividir em 39 pedaços. E a minha reta não está dividida em 39 pedaços. Não, tá se fosse 13, não é 13. Isso, exatamente. Se fosse 13, estaria ali que você falou, né? Mas, como eu estou dividindo a minha reta, né, em 13 pedaços, então o que eu tenho que fazer? Tentar simplificar essa fração. Foi isso. Por quanto que eu posso simplificar essa minha fração? Deixa eu ver. Hein? Em cima e embaixo eu posso dividir por 3, ó. Não é o que a gente estava fazendo no exercício anterior? Simplificar a fração? 3 dividido por 3 dá? 9.
Não, 3 dividido por 3. Ah, tá, dividido. Dá 1. É, E 39 dividido por 3 dá 13. Tá vendo? Simplifiquei essa fração, né? 3 sobre 39. Simplifiquei ela por 3 em cima e embaixo. E virou a fração 1 13avos. Tá vendo? É a mesma fração. Só está simplificado. Mas o 1 13avos a gente já marcou, é o ponto A. Então o que acontece? O ponto D ele caiu em cima do ponto A. Ele é igual ao ponto A. Então esse ponto aqui, 1 13avos, ele é tanto o ponto A como o ponto D. Tá vendo? A é igual a D. Então é isso que vocês podem escrever na apostila de vocês, né? No primeiro traço aqui, 1 13avos, tanto é o ponto A como é o ponto D. O ponto B está aqui, um pouquinho antes do 1. E o ponto C é o ponto 1. Ok? Marcar aí? A, D, B, C. Nicole também? Sim. Sim, conseguiu entender, acompanhar? Então, como eu tinha dividido a minha reta em 13 pedaços, eu tive que deixar esse denominador que estava 39 como 13. Tive que fazer isso para poder identificar onde que estava ele. Com o 39 eu não ia poder fazer isso. Então eu tive que simplificar antes, ok? Vamos para o 10 aqui. Ó. Na reta numérica, escreva o valor que representa cada ponto indicado. Então, vamos ver. O ponto O, que ponto que ele é, gente? Onde que ele está, o ponto O? No? O ponto O não está aqui, ó? Tá no 0, né? Isso aí. Então, o ponto O, ele está no 0. Ok? Escreva o valor, né, que representa cada ponto indicado. O ponto O é o valor 0, ok? O ponto M, gente, onde que ele está? Ele está entre o 0 e o Entre 1, o né? 0 e o Em M. quantos pedaços eu dividi aqui entre o 0 e o 1? 4. 4? Não. Dividi em 1, 6. 2, 3, 4, 5. 5. Tá vendo que eu dividi em 5 pedaços? Do 0 até o 1? Então, cada pedaço vale quanto? 1. 1 o quê? Hum. Se eu dividir em 5, 1. 1 o quê? Um pedaço de 5, né? Uhum. Então, ó, 1 é a parte que eu tô pegando, 5 é o total que eu dividi em 5 partes. Então, 1/5. Eu andei 1/5, né? Quando eu pulo desse ponto para esse, eu andei 1/5. Tá bem? Esse aqui já seria o quê? 2/5. 2/5. Três. Isso aí. É, não, só 2/5. Sacaram? Uhum. Então, o ponto M vale 2/5. 2/5. Ok? Pode escrever assim, né? Com essa barra mais de lado assim. Inclinada, né? Não tem problema. Mas quem quiser escrever um em cima do outro, como eu fiz aqui, né? 2 sobre o 5 também tá certo, né? As duas formas. E o ponto N, meninas? Qual é o valor dele? 3/5. 3/5, né? Ótimo. E o ponto A? 1. Quanto? 1. 1, né? Mas eu também poderia escrever como o quê? Quantos quintos ele vale? Quantos quintos o ponto 1 vale? 5 também. 5/5, né? Uhum. Olha lá, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Não. 5/5 não é 5 dividido por 5? Sim. É igual a 1.
Então, 5/5 ou 1. Tanto faz. É pontuar. Posso escrever como forma de fração ou como número inteiro. Tá? Ele é uma fração aparente. E o ponto Q? Acho que agora são... Só seguir, né? Ó. 3/5. 4/5. Não é? Aqui 5. não é 5/5? 6/5. Isso. O ponto Q é 6/5. Ou seja, eu dividi em 5 pedaços. Mas desses 5 pedaços, eu andei mais que 5. Eu andei mais 1, né? Vou parar no 6. Então, o ponto Q ele já está 6/5. Ele já passou da unidade, já passou do 1. Tá bem? E o ponto P? 9/5. É. Isso. Ponto P, 9/5. Muito bem. O B? 2. 2 ou 5/5. M. Sim. M. Peraí. Não, o ponto B. Ou ele vale 2, né? Ou ele vale quanto? Depois, o P não é 9/5? Uhum. E o B vai ser o quê? 10/5. Que é igual a 2. Só lembrar, né? Ó, 10 dividido por 5 não dá 2? 10/5. Então. E o ponto S? 8/5. Isso, maravilha. Pronto. Fizeram aí? Muito bem. Então, vamos continuar nessa toada aí? Vamos voltar agora no negócio que também fala dessas frações na reta numérica? Ele é um joguinho interessante aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui que tem uma fração, 9/5? E aí eu posicionaria ela aqui, ó, no mesmo lugar que estava lá no outro exercício, tá vendo? Entre o 1 e o 2, mais perto do 2, tá vendo? Da mesma forma que a gente fez lá embaixo, né? Lá embaixo a gente não fez isso também, ó. Né? Que é 9/5. Entre o 1 e o 2, só que mais perto do 2. Tá vendo? Só que o exercício da brincadeira lá em cima, ela vai ser um pouco diferente, porque ela vai dividir ainda na metade aqui, ó. Vai dividir em mais pedacinhos, pedacinhos menores. Quer ver? Olha só, em quantos pedaços eu dividi aqui, gente? Vocês conseguem contar? Quantos pedaços foi dividido aqui, ó? Eu vi que são 37. Acho que foi um pouco demais. Eu quero contar quantos foi dividido entre o 0 e o 1, tá? É sempre entre o 0 e o 1 que a gente conta. Opa. Então é 10. 10, né? 10 pedaços, né? Tá vendo? 10 pedacinhos. Então, esse traço aqui, ele vale o quê? 1/10, certo? 1/10. Esse traço aqui, ele já vale quanto? 2/10. Tudo bem? Porque agora eu não dividi mais em 5. Então não é 1/5, 2/5, 3/5. Eu dividi em 10. Então é 1/10, 2/10. Entenderam? Meninas. Se eu tivesse dividido em 6 pedaços, ia ser 1/6, 2/6, 3/6. Sacou? Como eu dividi em 10, né?
Então é 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Aqui seria o quê? 10 décimos, né? 10 décimos. E ele continuaria, né? Aqui, nesse lugar, é 18 décimos. Se vocês forem contar. Quer ver? Então, vem contando. 1, 2, 3, 4. Oi, gente. Vocês estão me escutando? Acabou desligando o computador aqui. Eu vou entrar de novo, tá? Tá É mais ou travando menos, né? muito. É que eu tô usando o fone do computador, né? Só que desligou aqui. Eu vou ter que entrar de novo, tá? Já volto. Travando. Deixa eu ver qual login aqui mesmo. 845. Então, vocês me escutam agora? Ah, legal. Voltei. Então vamos lá, né? Vamos abrir de novo o nosso programinha lá. Será que ele volta de onde estava? Uhum. Vamos lá. Agora vão ter que me colocar de anfitrião de novo aqui, de co-anfitrião. Ver se a Dani consegue. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Será que alguém está me ouvindo? Dani, Carlos, não sei quem está no Colégio Futuro aí. Consegue me colocar de como anfitrião? Deixa eu pausar enquanto essa gravação, né?